Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje com mais um vídeo. Dessa vez estamos entregando a segunda parte da nossa série Habitantes de Outro Reino. Antes de nós começarmos a leitura, quero te convidar, a você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative as notificações, nos deixe seu like, nos ajude a continuar divulgando o verdadeiro Evangelho de Cristo. E para você que já nos acompanha, quero te agradecer pelo seu apoio. Continua conosco, continua divulgando o canal, continua compartilhando o link. Assim, cada dia mais, chegaremos a mais e mais pessoas. A leitura inicial para hoje está no Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos estar lendo um trecho desse capítulo e depois algumas outras leituras para nós estarmos focando naquele assunto que Deus colocou para nós no dia de hoje. O capítulo 17 de João é o capítulo no qual Jesus está intercedendo perante o Pai. Ele está orando, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Para contextualizar, no capítulo 16, Jesus tinha dado aos discípulos as últimas instruções em relação ao ministério, antes deles enviá-los. E no capítulo 16, no final, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí ele se dirige ao Pai. No capítulo 17, ele vai orar ao Pai pelos seus discípulos. É a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos. Vamos ler em princípio a partir do versículo 11, do versículo 11 ao versículo 18. E diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres de todo mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17 diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como podemos ver, Jesus está muito focado nessa parte da oração, nessa parte do capítulo. Jesus está muito focado no tema que nos ocupa, que é o relacionamento que o cristão tem com o mundo. Mundo, como falamos no capítulo anterior, mundo em relação ao sistema que domina esse século, assim como acontecia naqueles dias. Ele faz bastante ênfase em relação a que ele não está no mundo e nós também não estamos no mundo. Ele começa na nossa leitura, aqui no capítulo 11, ele diz: eu já não estou no mundo. Ou seja, como nós falamos no primeiro capítulo dessa série, ele já se separava do sistema mundo. No capítulo anterior, nós lemos no capítulo seguinte, que foi o capítulo 18,
onde Jesus, depois de tudo isso que aconteceu aqui, das últimas instruções aos discípulos, da oração intercessória, no capítulo 18 nós encontrávamos Jesus diante de Pilatos e ele declarou: o meu reino não é deste mundo. E aqui ele diz, na oração ao Pai, ele diz: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Ele se refere aos discípulos pelos quais ele estava intercedendo naquela hora. E ele diz: eles estão no mundo e eu vou para ti. Assim, no versículo 15 diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, por que Jesus diz que ele não estava pedindo para os tirar do mundo, aqueles discípulos? Ele não estava pedindo para eles saírem do mundo no momento. Por quê? Porque eles tinham uma missão a cumprir. Lembra que eu falei, afinal do capítulo 16, diz: no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, eu estou enviando vocês ao mundo, vocês têm uma missão para cumprir, não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí, no versículo 16, ele volta a confirmar aquela palavra e ele diz: não sou do mundo, como do mundo eu não sou. Ele diz: os meus discípulos não são do mundo, eles estão no mundo porque eles têm uma missão para cumprir. Eu estou indo para ti, Pai Santo, como ele diz aqui no versículo 11, ele diz: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Ou seja, ele está pedindo que quando ele fosse, o Pai guardasse os discípulos no nome dele. E também nós, no capítulo anterior, nós falamos que quando Jesus foi, Deus enviou o Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo, que ia estar agindo, né, em relação a guiar as pessoas que criam no nome de Jesus, que estavam na missão de Jesus, de guiar. Isso aconteceu no capítulo 14, onde ele diz, desse mesmo Evangelho de João, ele diz: eu estou indo, mas vai vir um Consolador que vai estar guiando vocês nessa missão que vocês têm pela frente. O capítulo 17 de João tem 26 versículos. Por uma questão de tempo do vídeo, daquilo que nós queremos focar, que é exatamente o título da nossa série, Habitantes de Outro Reino, não vamos ler aqui os 26 capítulos, os 26 versículos, mas eu te convido depois, você com tranquilidade, leia, porque esse capítulo aqui é um capítulo chave, é um capítulo quase que central no ministério de Jesus, quando ele faz tudo aquilo que ele tem que fazer, né? A instrução dos discípulos. Aí, por exemplo, no versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, mas tu os deste para mim, ou tu nos deste, como diz aqui. Eu estou lendo o clássico, né? João Ferreira de Almeida. Tu os deste para mim, diz: eram teus, mas tu os deste para mim, e guardaram a tua palavra. Um ponto fundamental. Para ser discípulo de Jesus, temos que guardar a sua palavra. No capítulo, no versículo 5, versículo 6, ele diz: e guardaram a tua palavra. Aí no versículo 7 diz: e agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É toda uma série de condições para ser discípulo de Cristo. Crer na palavra, receber a palavra, né? Cumprir a palavra. E aí eu quero também, nós estamos fazendo, como eu falei, não dá para ler o capítulo inteiro, mas nós estamos a fim
assim, como efeito do vídeo, nós estamos fazendo uma análise de alguns versículos. No versículo 17, em relação a essa palavra, a palavra de Deus, eu fico aqui extasiado diante da grandiosidade da palavra de Deus. No versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus intercedendo por nós e Jesus declarando que a santificação vem pela palavra de Deus. Nós temos também no nosso canal uma série, te convido também a assistir a nossa série que se chama A Centralidade da Palavra de Deus, onde nós cristãos, o nosso manual de fé e prática é a palavra de Deus, porque Jesus está declarando aqui que a santificação vem pela palavra de Deus. No capítulo 12, ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. No versículo 13 diz: mas agora eu vou para ti, e digo isto para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Ou seja, nós temos que nos alegrar pelo conhecimento que temos de Cristo, pelas coisas que Ele nos deixou, pelos ensinamentos, pela promessa de que Ele vai vir nos buscar, de que Ele tem outro lugar preparado para nós. E Ele diz no capítulo 14, no versículo 14, Ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Outra coisa fundamental, irmãos, que eu quero deixar para vocês: se você está muito confortável no mundo, se você não é perseguido por causa da palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Mais uma vez, Jesus falando que nós não somos do mundo, assim como ele disse: assim como eu não sou do mundo. Ou seja, se você está agradando muito ao mundo, se o mundo não está contra você, cuidado, porque nós não somos daqui e nós não estamos aqui para que as pessoas gostem de nós. Nós estamos aqui para sermos sal e sermos luz, mas cuidado, nunca tirando o foco da missão. Vou repetir mais uma vez, versículo 14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Ou seja, o mundo, ele nos odeia, né? A palavra vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por isso que ao longo dessa série vocês vão me ouvir muito falando: cuidado se você se sente muito confortável nesse mundo. E aqui no versículo 20 do capítulo 17 de João, quero trazer isso que é um ponto muito fundamental. Jesus continua orando ao Pai e diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Esse versículo 20 diz respeito a mim e a você. Ele diz: eu não estou rogando apenas por estes que estão aqui, eu estou rogando por aqueles que ainda hão de crer, pela tua palavra hão de crer em mim. Então, nós que estamos aqui em pleno século 21, nós estamos inseridos também nessa oração. Quero te deixar com essa palavra no dia de hoje,
dizer mais uma vez, como Jesus está dizendo aqui em várias vezes durante a oração, ele está dizendo: eu não sou deste mundo e eles também não são deste mundo. Eles estão neste mundo porque eu os enviei. E ele nos enviou para cumprir uma missão, de pregar o evangelho a toda criatura, de levar o reino de Deus onde quer que nós fomos, de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo. E ele diz: em teu nome, ou seja, nós vamos em nome de Deus, onde quer que nós vamos. Irmãos, o tempo está acabando, os dias são maus. Nós temos que nos agarrar ao Evangelho todos os dias. Temos que crescer na graça e no conhecimento, porque nós não somos desse mundo, porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai querer saber se realmente nós recebemos a palavra, se nós cumprimos a missão. Para você que está comigo nesse dia, eu te deixo com essa mensagem. E lembre-se, onde você estiver e quando você estiver, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.